comentei e acabei escrevendo que eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, um livro sobre ele. E quando eu me dispus a fazer isso, eu não me lembrava de quase nada da vida em família. Eu morei até os 18 anos, até os 11 anos, na Fazenda da Serra, lá no Paraíba. E eu buscava na minha memória, só tinha uns 3 ou 4 fatos. Já na prefeitura, não, porque eu tinha esses documentos. Eu sempre guardei tudo que eu fiz na prefeitura, o que ele fez. Então, da prefeitura deu, mas familiar foi muito pouco. Entendi. E realmente eu me liguei muito a São Sebastião do Paraíba, porque, primeiro, que eu gostava da fazenda, e segundo, pela escola onde eu fui alfabetizado, foi por Tia Neri, você conhece. Dona Nelly, claro, nós Exato. chegamos a entrevistá-la também. Que Foi quem me bom. alfabetizou, Uhum, entendeu? E depois mudamos para Cantagalo em 47, uhum, para eu poder fazer o ginasial. entendo. Aí naquela época tinha uma espécie de vestibular para o ginasial. Era um exame de Eu tive que admissão. fazer, tive que fazer um cursinho com a dona Dulce Interbach. Ah, sim. Aí passei para o ginasial e aí realmente eu fiz bons amigos em Cantagalo. 2 deles ainda estão vivos, que é o Júlio Marcos Carvalho Doutor e o Júlio. Geraldo Arruda Figueiredo. E o Joãozinho, que é o João Guzo, infelizmente já Já foi. faleceu. Mas tem outros amigos ainda aí. Uhum. O Geraldo Arruda Figueiredo é primo do meu pai, José Alberto Considera Figueiredo. Não sei se o senhor conhece. Meu pai é um pouco mais jovem, né? Mas É um amigão meu. que bom, que bom. Agora, deixa eu só recuperar aqui uma informação, porque nem todo mundo, né, que assiste ao canal do Arquivo de Memória, Amélia Tomás, Sim, conhece a história do seu pai. Quer dizer, o senhor fala de documentos da sim, prefeitura, fala do livro que escreveu em homenagem a ele. Fala um pouquinho, né, desse momento. As pessoas, principalmente as pessoas com quem eu convivi, né, minhas tias, avós, a minha própria avó, falava com muito carinho do seu Frausches, né? E sim, falava também de uma coragem que ele tinha, né? De certa forma, assim, naquele momento ainda bastante conservador, ter ideias muito revolucionárias para a época dele. Como é que era isso? Como é que o senhor, né, conviveu com com esse espectro, né, o fato de ser filho de um prefeito do balacobaco, digamos assim, né? Que de certa forma, né, destoava um pouco daquela casta de prefeitos, digamos, de chefes políticos locais que eram quase coronéis, né? O seu Frausches foi o primeiro não coronel da prefeitura. Então, como é que era isso? Fala pra gente. meu pai veio para Cantagalo, nós viemos para Cantagalo, e ele, isso foi em 47, Sim, o coronel Marcelino de Paula, que era o coronel da da Gua... região, Sim, do Partido Social Democrático, não tem nada a ver com o PSD de hoje, exatamente. era conservador, né? Sim, Ao lado da UDN, que era mais conservador ainda. sim. Aí eu tinha um tio, irmão de minha mãe, Joaquim, que arranjou esse emprego na prefeitura para o meu pai. Qual era o emprego? Secretário da prefeitura. Uhum, O emprego que depois eu fui exercer quando o segundo mandato dele. Com esse emprego, meu pai era um cara muito doce, muito ativo, e o prefeito da época, não vou dizer nem o nome porque fica deselegante, não queria nada com a prefeitura. Então, meu pai ia assumindo tudo. Ele era o prefeito das festas, enfim. E o meu pai era o prefeito do dia a dia, prefeito entre aspas. entendo. E aí, quando já veio o segundo outro prefeito, a mesma coisa. Então, meu pai acabou, durante cerca de 8 anos, sendo uma pessoa indispensável, entre aspas, também, né? Porque todo mundo recorria a ele. E ele atendia sempre. Eu me lembro de 2 horas da manhã, batia na Nossa, porta, ele levantava, pegava o jipe que tinha, ia lá, levava no hospital, ia para Friburgo, enfim, ele
mas isso sem nenhuma pretensão política. Entendi. Aí, quando foi se procurar um candidato do PSD, todo mundo queria indicar o Licínio Gonçalves, que era genro do Coronel Marcelino, né? Sim. E vai aqui e volta, não acabaram por chegar à conclusão que teria que ser o meu pai, senão eles perderiam a eleição. Aí foi assim que meu pai entrou na política. Curioso, né? E o Licínio foi quem o substituiu. Ah, sim. Porque o meu pai, quando foi prefeito, a primeira vez pelo PSD, quando ele terminou o mandato, ele se desligou do PSD, que ele não queria saber mais de política, pelo que ele teve que conviver, né? Entendo. Ele dizia que política é a arte de engolir sapos, e ele não queria mais engolir sapo. Qual foi o período? Quais foram os 2 períodos do seu Frauchas na prefeitura? O senhor... O primeiro foi de 1955 a 58. Entendo. Aí, naquela época, não tinha reeleição, né? Sim. Depois, de 63 a 66. Ah, entendo. Entendi. Foi nesse período que eu fiquei à disposição dele na prefeitura, porque um monte de políticos queriam que ele fosse candidato, que, segundo esses políticos da época, tinha Manuel Lousada estava à frente, o Leontino Richa, Joel Negri, Joel Mendes. Sim. Achavam que ele seria o único capaz de derrotar o PSD. Sim, sim. E aí ele ingressou hoje no PTB. Ah, tá. Então no segundo mandato que não ele tem já nada estava... a ver também com o PTB de hoje. Isso. Já estava no PTB, então, no segundo mandato, né? Entendi. A convite do Joel Negri e do Joel Mendes. Entendi. Mas o PTB era muito desorganizado, então o diretório de Cantagalo não estava registrado. Ele foi registrado pelo PRP, que era o Leontino Richa, que era o presidente, e você sabe a origem do PRP, né? A origem fascista. Pois é. Mas o Leontino não tinha nada disso. É tudo muito curioso, né? Quer dizer, a tradição política na nossa cidade está muito mais ligada aos nomes, né, às pessoas, do que a partidos políticos. Isso até hoje, né? O senhor sabe que, quer dizer, não importa a legenda, as pessoas votam, né, no nome, na pessoa, na tradição, etc. e tal, que eu acho que é uma coisa muito típica de cidade pequena também, né? Depois, no segundo mandato, que eu fui o secretário, quando houve o golpe, em seguida foi eleito, entre aspas também, o cantagalense Paulo Torres para ser governador. Sim. E aí começou. Agora Cantagalo está na crista da onda. Não foi muito bem assim, mas aí quando meu pai foi a posse dele, sim, com vários cantagalenses, etc., pela primeira vez um cantagalense chegava naquele carro, embora por vias indiretas. Sim. Aí o Paulo Torres convidou meu pai para entrar para a Arena. Entendo. Depois foi criado. E era, se vocês conhecem muito bem a origem da Arena. Ele entrou na Arena para não prejudicar Cantagalo, porque, na realidade, não era o que ele queria. Né? Então. Mas, com isso, realmente, ele conseguiu algumas coisas para Cantagalo, que, entre elas, a Casa de Euclides da Cunha. Muito importante isso, muito importante. Eu queria até que, antes da gente falar sobre a casa especificamente, né, que é o objeto da nossa entrevista de hoje, queria que o senhor falasse um pouquinho do seu encontro com aquela professora que também foi, né, de certa forma, uma professora, entre aspas, leiga, né, muito entre aspas, leiga, né, Dona Amélia Tomás, mas que alfabetizou certamente metade da população urbana e grande parte da população rural, né, a partir da década de 30, 40, lá em Cantagalo, né, e que, de certa forma, se transformou também numa liderança política e cultural na cidade, né? Quer dizer, formou gerações e gerações, né, de políticos, de intelectuais, de filhos de trabalhadores também, porque ela não fazia distinção disso, né? A casa dela estava aberta para todo mundo.
E aí, mais ou menos no finalzinho da década de 50, início de 60, ela se encontra, né? Quer dizer, potencializa forças junto com o seu Frauches, né? E a equipe dele, e aí conseguem, né, instaurar, quer dizer, não apenas um movimento euclidiano, mas um espaço físico importante, né, que hoje a gente chama de aparelho cultural, né? Quer dizer, tem uma outra denominação. Mas naquele momento, e até hoje, olha só, né? Até hoje ainda é o único aparelho cultural num raio ali de pelo menos 70 quilômetros. Quer dizer, a cidade mais próxima que tem um outro aparelho cultural, né, desse tipo, uma casa de cultura, é Nova Friburgo. Né? As outras cidades próximas não têm, né? E, no entanto, esse aparelho cultural está fechado há 5 anos, né? Mantido mal e porcamente pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim... Agora parece que há ventos de mudança, a gente vai conversar sobre isso ainda hoje, mas eu queria que o senhor me contasse um pouco o encontro do senhor e da sua família com Dona Amélia Tomás e depois, né, obviamente, como é que se deu esse incremento da Casa de Euclides da Cunha, da fundação da casa lá em Cantagalo na década de 60. Do ginasial e do curso científico, sim, que eu optei pelo científico e não pelo profissional. Sim. Ela foi minha professora de língua portuguesa, depois no ensino médio, que era o científico, sim, de língua portuguesa, e depois literaturas. Foi aí que eu conheci Euclides da Cunha. Sim. Porque, embora ela, no meu modo de ver, ela tinha uma visão muito romântica, sim, de Euclides, né? E, para mim, nos meus 17 anos, ler Euclides da Cunha foi uma tortura. Porque qual era o meu autor preferido? Graciliano Ramos, que é totalmente estilo diferente. Totalmente, diametralmente oposto, mas grande mestre também, né? Exato. E aí a gente chamava a Dona Amélia, né? Sim. A professora Amélia realmente era excelente. Só que eu acho que ela dominava, evidentemente era um intelectual brilhante, mas ela não tinha muita facilidade de ensinar. Ela se irritava rapidamente, com a burrice. Mas foi 2 pessoas, eu agradeço pelo conhecimento de português que eu tenho até hoje, embora eu não conheça nada de gramática ainda. Foi a tia Nelly, na alfabetização, e a professora Amélia, já no ginásio e no colegial. Então, o meu convívio com ela foi um convívio de professora para aluno. Nós nunca fomos amigos. Entendi. Eu tinha mais amizade com a professora Maria de Lourdes. Porque ela... Maria de Lourdes Dietrich, né? Exato. Com ela, realmente, eu aprendi. Até hoje, eu sei qual é a capital de país, embora hoje tenha muitos países que na época dela não existiam. E o senhor também aprendeu com ela canto orfeônico, como a minha mãe? Canto orfeônico, desfilava no bloco dela. Isso! Ela tinha um bloco que todos os alunos dela eram quase que obrigados a participar. Ou seja, ela estava em todas as instâncias culturais da cidade. Eu não gostava de carnaval, mas tinha que desfilar. Lá estava no bloco da Dona Lourdes. Paz e amor, não é isso? Certo. Então, a referência de professora mesmo são essas 2 que eu tive. Evidente que teve a Nila Nara, teve a esposa do Wilder, que era professora de latim. Professora Hebe, né? Hebe. O professor Batista, que era uma figura folclórica até naquele tempo, né? E uma curiosidade, o professor Batista foi diretor e professor do meu pai no Colégio Euclides da Cunha, que funcionava no Palacete do Gavião. Então, na verdade, funcionava no Gavião e depois é que veio para o centro da cidade, muito onde tempo hoje depois. É o Banco do Brasil. Isso quando meu pai foi alfabetizado. Entendo. Meu pai morava em Pádua, foi transferido para Cantagalo aos 15 anos, foi quando ele foi alfabetizado.
no Colégio Euclides da Cunha, era um internato lá. Era um internato, que coisa. Mas ficava dentro do palacete, seu Celso? Dentro do palacete. E com a anuência da família Pita, então? Eu acho que nessa época a família Pita não era Ainda dona. não era dona do palacete. Eu acho que não. Eu não tenho, confesso, aqueles lapsos de memória. Entendi. Meu pai tinha 15 anos, talvez ainda eu fosse, tinha nascido. Talvez ainda fosse de algum herdeiro do barão, né? Do barão de Nova Friburgo. No livro que eu fiz do meu pai, eu tenho uma foto do palacete. Do grupo lá no palacete. Olha que barato. Depois eu quero ver essa foto de perto. Eu tenho o livro do senhor aqui na minha estante, em algum lugar. vou resgatá-lo aqui para ver essa foto. O livro eu queria fazer uma segunda edição. Sim. Porque depois a memória foi surgindo. Sim. Eu resgatei algumas coisas. E a história da família Frausch está mal contada no livro, porque eu fui levado a um erro pela pesquisa daquele autor suíço, no qual o Henrique Bon se baseou. Ah, sim, né? sim. Então, o nome da família aparece como Fauché, um Z no final, com Z. E aí é uma outra família. Não sabia. As pesquisas que eu desenvolvi junto com alguns primos, que foram inclusive a Suíça, era o Frauche, sem o S. Sem o S. E aí fica tudo, né? Entendi. Mas está muito caro imprimir livro hoje, não dá. Mas aí o senhor faz uma segunda edição, revista ampliada, e faz um e-book, que aí dá acesso a muito mais gente, inclusive através da internet. Vai ser um prazer. Agora eu só estou fazendo e-book, porque eu mesmo faço tudo. É ótimo. Eu digito, eu faço a diagramação. Tudo isso mesmo. Agora, deixa eu retornar um pouquinho então à figura de Dona Amélia. O senhor disse que com ela conviveu apenas como aluno, mas muito provavelmente o seu pai tenha tido com ela outros laços, inclusive políticos, né? Quer dizer, consta que Dona Amélia era uma militante do integralismo, né? Inclusive ela tinha um salvo-conduto, né? Para poder andar em Cantagalo livremente. Que depois se transformou no PRP. Exatamente. Então, e aí, como é que foi esse encontro, então, do seu pai com Dona Amélia para, né, essa conversação em torno da Casa de Euclides da Cunha, da fundação de um aparelho cultural lá? Como é que foi isso? Isso já surgiu no segundo mandato. Ah, né? Sim, perfeito. Porque aí acabaram eles se aproximando politicamente, que meu pai foi registrado pelo PRP. Sim. E, evidente, aí houve o convívio, porque meu pai tinha criado o colégio cenecista, e ela foi uma das entusiastas, junto com a professora Maria de Lourdes. Então, eles já tinham um convívio não político, porque na época que ele foi candidato primeira vez, ela estava em campo oposto, mas no segundo mandato não. E aí surgiu, evidentemente, quando o governador Paulo Torres tomou posse, surgiu aquele monte de reivindicações. Cantagalo, na época, não tinha fábrica de cimento, não tinha royalty de petróleo, não tinha nada disso. Era uma miséria só. O carro do prefeito era um jipe. A prefeitura tinha um jipe e um caminhão. Então, era muito pobre mesmo. E dependia basicamente do Estado. O Miguel Couto Filho, no meu modo de ver, foi um péssimo governador. Até por causa disso, eu criei alguns atritos com o José Negre. Ah, sim. Né? Porque eu era crítico ao Couto Filho. Mas quando o Paulo Torres assumiu, ficou tudo diferente. E aí, o professor Liszt Savieira, a história do Liszt entrar nisso é o seguinte. Eu, o Geraldo e o João Guzzo, Sim. O Júlio um pouco mais distante, que o Júlio morava no Rio, o Júlio Carvalho. Sim. E eu, Geraldo e Joãozinho morávamos em Niterói. Entendi. Joãozinho trabalhava junto com o Geraldo no cartório que era da esposa do deputado Walter Vieitas. Sim. Eles eram escreventes lá. Então, a gente se reunia, a Assembleia naquele tempo
que era a capital, Sim. ficava na Avenida Amaral Peixoto. Sim. O cartório ficava na Avenida Amaral Peixoto, no Palácio do Comércio. Sim. Eu saía da Assembleia, passava lá para a gente bater papo, tomar uma cerveja. Sim. E aí, a gente, puxa vida, tem tanto cantagalense morando aqui no Rio, vamos criar uma entidade que congrega esses cantagalenses. E resolvemos bolar o Grêmio dos Amigos de Cantagalo. Sim. Aí a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu ganhava pouco, eles também. Aí um amigo comum chamado Casimiro Cunha, não sei se vocês ouviu falar. Não, esse nome não me é... Era um cantagalense que morava em Niterói, foi para Niterói Novo. Sim. E o Geraldo conhecia, era amigo do Geraldo. Trouxe o Casimiro falou, vamos fazer o seguinte, quem pode ajudar vocês é o doutor Lício Savieira. Na época ele era chefe de gabinete civil do Miguel Couto. Ah, sim. Depois ele foi do Paulo Torres também, porque ele era do PSD. Entendi. E aí nos apresentou, nós fomos para o Palácio do Ingá, ele comprou a ideia totalmente, movimentou os amigos dele, Acurso Torres, o que era dono do Fluminense, jornal que eu esqueço, Jornal irmão do Fluminense. Paulo Torres. Irmão... Eu esqueço o nome dele. Não era Alberto Torres, né? Certamente. Alberto Torres, isso mesmo, que não era cantagalense. Uhum. Cantagalense era o Acurso, Era o Acúrcio, e né? Isso. o Paulo. Uhum. E aí realmente conseguimos reunir um monte de cantagalenses, inclusive Dona Amélia, Ah, que que bom. estava em Cantagalo, o Acácio Ferreira Dias, Sim. o poeta dos Melros, É. enfim. E o professor Liszt, Dr. Liszt, foi o primeiro vice-presidente, que é quem realmente administrava. O Geraldo era o secretário e eu o tesoureiro. Entendi. Com isso, veio a história do primeiro centenário da cidade de Cantagalo, Sim. que aí combinamos, a prefeitura não tinha condições de organizar, o doutor Listes é que bom. entrou nessa história. Que coisa boa. Quando Paulo Torres foi governador, para nossa surpresa, ele estava lá como chefe de gabinete. Entendo. Aí meu pai foi procurá-lo, porque era o contato que ele tinha para chegar ao Paulo Torres. Entendo. Paulo Torres não conhecia meu pai. Uhum. E aí criou esse elo, tudo que a gente queria para Cantagalo era através do Liszt. Que coisa. Quando chegou o momento da casa de Euclides da Cunha, eu não me lembro o nome do secretário de Educação e Cultura da época, mas ele não deu a mínima bola, ele criava obstáculos. Eu não sei o nome dele, confesso que eu não me lembro. Sim. E não... acho que ele engavetou o projeto. Entendi. A gente foi ao professor Liszt e falou, está acontecendo isso. Isso não deixa por minha conta. Trabalhava com ele na Assembleia a Irene Lapper, não sei se é Lapper ou Laper, que era uma cantagalense, uma intelectual e era assistente do Liszt no Palácio. Entendo. E ela tomou conta da parte, vamos supor, burocrática, redigir, preparar o projeto, e o doutor Liszt aí levou diretamente ao Paulo Torres, e foi assim que resolveu. Por isso que eu dei esse crédito a ele. Claro. Você deve conhecer um filho dele, pelo menos de nome. Qual é? Liszt Savieira, mas tem um outro nome, que foi exilado naquela troca de presos políticos com o embaixador americano. É mesmo? Ele foi para Cuba. Entendi. E quando houve anistia, ele voltou para o Brasil, foi candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro, por vários mandatos. Eu não sei hoje se ele ainda tem mandato, mas ele hoje acho que é ligado ao partido da Rede. Mas ele era da esquerda, não sei se era do Partido Comunista ou do Socialista, eu não me lembro bem. É filho dele, já deve estar com uns 80, não, 80 tem eu. Com
uns 60 e poucos anos, talvez. Amigo do Gabeira. Olha. Os dois foram juntos. Os dois que ajudaram vamos supor, a planejar o sequestro. O famoso sequestro do embaixador. Exato. Veja como então, as histórias se cruzam de forma inadvertida. Exato. O Ulisses Savieira entra nessa história dessa forma. Essa é uma versão importantíssima, que, por exemplo, a gente nunca tinha recolhido um depoimento como esse que o senhor está dando. Né? Quer dizer, majoritariamente, pelo menos nos círculos, né, os círculos intelectuais ali de Cantagalo, as pessoas que militam na área da cultura e que têm essa memória, elas falam muito da própria Amélia Tomás, do seu pai, do prefeito Fraustes, né, como responsáveis pela inauguração da casa. Mas eu acho importante a gente recolocar os pingos nos is, né, dessa história, porque claro que sem uma rede de contatos, de suporte e uma rede política, nada disso teria acontecido, né? E cá entre nós, né, seu Celso, Cantagalo já entra nesse circuito euclidiano com muito atraso, né? Quer dizer, 1959, 60, 61, já são o quê? Praticamente 55 anos depois da morte do Euclides. Né? Quer dizer, a gente já tinha uma iniciativa muito mais segura e imediata lá atrás, em 1909, na própria casa na cidade de São José do Rio Pardo, né? Que desde então passou a prestar uma homenagem assim, né, incrível ao Euclides, que já completou mais de 100 anos, né? Então, quer dizer, Cantagalo já entra com um certo atraso nessa efeméride, mas de qualquer maneira eu acho importante a gente frisar os nomes de quem esteve nessa rede, né? E quer dizer, o nome do Dr. Nietzsche realmente me veio pelo senhor, por isso que eu fiz questão de entrevistá-lo para a gente recuperar essa memória, né? Isso é muito importante. Porque ele era dos bastidores, né? Pois ele aparecia na comemoração dos 100 anos da cidade. Ele foi indispensável, ele não apareceu lá. Curioso isso, né? Muito curioso. Quem fez discurso foi o governador. Então, a minha ida a São José do Rio Pardo foi muito em função disso. Ah, que bom. Porque, para mim, confesso a você, eu não era, e nem sou até hoje, um fã do Euclides da Cunha. O estilo dele, para mim, é meio pesado. Mas reconheço na obra dele, muita gente faz críticas sobre a posição dele em relação ao nordestino, né? Ao sertanejo. Eu acho que, pelo contrário, foi ele que foi dar realce a esse sertanejo. E a mesma coisa quando ele foi para a Amazônia. Eu conheci mais Euclides da Cunha através do livro de você e do Luiz Fernando, né? Sim. É só Luiz ou Luiz Fernando? Luiz Fernando Sangenis. Isso mesmo. Nós escrevemos juntos uma biografia, né? O livro que você me mandou, Isso. Aí sim que eu fui conhecer, porque é uma linguagem fácil, uma linguagem que eu entendia bem, e um estilo muito, muito gostoso de ler. Aí sim, eu fui beber as fontes, embora continuasse aqueles períodos longos, né? Na minha mente era uma comparação entre Euclides e Graciliano. Entendi. Graciliano. Entendi. Os estilos completamente diferentes. E eu fui lá para poder conhecer como funcionava. E eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Realmente era algo, eu trouxe subsídios para tudo isso, mas eu falei, puxa vida, Cantagalo, onde ele nasceu, não faz nada disso, ele já fazia aquilo há 60, 80 anos, sei lá. E Cantagalo só foi reconhecer isso em 1965. E uma outra coisa, a gente queria uma casa de Euclides da Cunha bem mais ampla, com auditório próprio, o nosso projeto do prefeito, não um projeto, vamos supor, de conteúdo, era uma casa de Euclides da Cunha de peso, mas aí, para poder conseguir, vamos colocar também o Colégio Maria Zumira Torres, para levar o nome da mãe do governador. Né?
E aí, não, a casa fica do lado, porque o colégio tem auditório, pode usar, mas nem sempre foi um convívio pacífico, né? Entendo, entendo. Quer dizer, foi importante porque é um colégio, quer dizer, estrategicamente, né, plantado ali na região centro, né, serrana, centro-norte fluminense, que forma professores, né? Sim. Embora a gente com muita tristeza vá vendo que essa vocação de formação de professores está sendo gradativamente abandonada, né, e se privilegiando a formação, por exemplo, de empreendedores, né? Lá hoje em dia você tem, quer dizer, um mínimo de turmas de formação de professores e a ênfase tem sido em ensino médio de empreendedor. Mas isso são políticas de Estado que passam, vêm, passam, depois voltam, né? Mas, assim, a ideia é muito, né, muito interessante. Eu não sei de quem foi a ideia, eu não sei se foi do seu Frauches ou se foi do próprio governo do Estado, de colocar uma casa de cultura anexa ou junta, né, com um colégio de formação de professores. Veja, a primeira diretora dessa casa é uma professora que tem, né, que já tem uma história, um lastro na comunidade, né, que é a própria Dona Amélia. Quer dizer, eu imaginava que isso fosse um projeto realmente conjunto, não era uma coisa divorciada. Divorciou depois, né? Na prática, no dia a dia, isso ficou, né, ficou estancado. Mas como é que foi isso no início? No início não era uma causa casada, vamos por assim. O que meu pai estava reivindicando, na realidade, uma escola normal, em substituição àquela escola rural. Entendi. Que tinha sido fechada. E a reivindicação inicial foi uma escola normal para Cantagalo, para formar professores. Sim. Porque ficou sem ninguém. Entendi. E aí surgiu, não, vamos fazer então um colégio e dar o nome da mãe do governador. E como havia paralelamente a criação da casa, sim, então vamos anexar, exatamente pelo que eu falei, porque a casa seria apenas um museu. Entendi. E os eventos seriam feitos no colégio, entendi, que era do Estado também, né? Com a participação do colégio, dos professores, sim, dos alunos. Eu não cheguei a alcançar isto, porque como a casa foi criada em 65, sim, no final de 66 eu voltei para Niterói. entendo. Me desliguei bastante daí. Sim. Meu título de eleitor continuou aí. Eu votei no primeiro mandato do Wilder, depois eu transferi para Niterói e não mais. Tinha papo com o Wilder. Ele queria, inclusive, que eu voltasse para Cantagalo para ser secretário de Educação. Mas eu falei, eu não tenho condições de ser secretário de Educação. Primeiro, que eu não tenho título. Segundo, eu não vou me sustentar com esse salário, né? Eu teria que ficar à disposição da prefeitura. Então, na realidade, politicamente, eu me liguei muito ao Wilder, então, que era muito parecido com meu pai. Sim. Só isso. Fiquei amigo do Guga também, mas não tendo a mesma ligação que tinha com o Wilder. Porque o Wilder via muito meu pai. Então, o início era casado, realmente, o projeto. Eu andei vendo a planta baixa da casa de Euclides da Cunha e o que, quer dizer, pela interpretação, eu não sou arquiteta nem engenheira, mas pela interpretação que a gente pode fazer, é que na verdade o Colégio Maria Zumira Torres está no terreno da casa. É como se o terreno da casa tivesse sido cedido para o colégio. E hoje, infelizmente, tem um muro alto separando os dois prédios, né? Que é muito simbólico, né, doutor Frauches? É quer dizer, uma separação entre duas áreas que não deveriam estar separadas, né? Educação e cultura, formação de professores, formação de plateia, né? Formação de público, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa revigorar esse primeiro momento da casa, quer dizer, se ela nasce para ser um aparelho cultural, mas também um aparelho museal e de formação continuada, tanto de professores quanto de alunos, isso poderia voltar a acontecer, né? Eu acho que é uma das propostas que a gente precisa, né, levar a cabo. E o
envolvimento do senhor com a educação? Como é que aconteceu esse envolvimento? É o seguinte, eu era funcionário da Assembleia. Sim. O expediente da Assembleia, naquela época, era o melhor do mundo para mim. Era das 13 às 18 horas. Sim. E eu sempre tive um segundo emprego. Eu era metido a escrever. Os alunos da Dona Amélia, né? Todos metidos a escrever. Passei para o jornalismo da UF, mas tive que trancar porque ao mesmo tempo eu fui designado para um cargo em comissão que me tomava o tempo integral na Assembleia. Entendo. Eu fazia revisão de jornal, entrava às 10 da noite, saía às 4 da madrugada. Nossa. A Gazeta do Povo, aqueles jornalecos que tinha em Niterói antigo, né? Sim. Então, a Assembleia resolveu criar um colégio para abrigar. Eu fui nomeado como auxiliar de almoxarife. Sim. O almoxarifado tinha 10 ou 12 funcionários. Bastavam 2. Entendo. E a maior parte, eu me lembro que eu trabalhava e outro amigo. O resto, só para esse exemplo. Aí, a memória foge o nome, né? O irmão da diretora da Escola Normal Rural. Sim. Luiz Braz. Sim. Luiz Braz. Seu Luiz Braz, isso. Ele era da comissão executiva da Assembleia, professor, e levou para a comissão: vamos criar um colégio mantido pela Assembleia com os funcionários vagabundos que tem aqui. Que figura! Estou traduzindo. Entendi. O real. Uhum. E foi feito assim. Olha, que iniciativa. Como o professor Luiz Braz me conhecia muito por causa da irmã, ele me convidou para ser o secretário, mas com jornada dupla. Eu não estava entre os vagabundos. Entendi. Eu trabalhava das 13 às 18 na Assembleia e das 19 às 23, que era o colégio noturno. Era um colégio noturno. É um colégio que funcionava numa escola técnica em frente ao Palácio do Governo da época, Palácio do Ingá. Sim, onde hoje é o grupo escolar, quer dizer, o antigo grupo escolar Aurelino Leal. Isso mesmo. Funcionava ali à noite um ginasial. Sim, eu me lembrei do nome da diretora da escola normal, era a professora Maria Odete Braz, não era isso? Isso. Que é a irmã do Luiz Braz. Irmã do Braz, isso, exatamente. Então, eu fui ser o secretário. Para ser secretário, sim, ele me perguntou se eu topava, mas você vai ter que fazer um curso. Aí tinha um curso de secretário, fornecido na época pela delegacia do Ministério da Educação em Niterói, que naquela época tinha delegacias regionais. Entendo. Eu fiz o curso, recebi o certificado, e aí fui ser o secretário desse colégio. Entendo. Não tinha nada a ver. Quando meu pai foi prefeito de Cantagalo pela segunda vez, que ele me levou, ele, com o Evandro, que era muito meu amigo, o Evandro do Vale Moreira, sim, que era, na realidade, o secretário, mas era o diretor. Sim. Que a diretora era a dona Maria de Lourdes, a professora Maria de Lourdes, mas ela tinha muitos afazeres. Sim. Ela não tinha saúde mais para ficar lá toda noite. No colégio Cerecista, né? Como o colégio, o Cerecista, teve resistência da parte dos irmãos Teixeira, que era do colégio Euclides da Cunha. Sim. Foi muito difícil. Quem comprou a ideia junto com meu pai foi o doutor Felisberto Ribeiro Monteiro, que era o juiz de Cantagalo na época. Sim. Foi quem diplomou meu pai. E aí, como a professora Maria de Lourdes, o Evandro, o César Goulart, sim, o doutor Felisberto, conseguiu-se criar. E eu, então, em Cantagalo, o Evandro falou: você fica como secretário. Entendo. E eu, de fato, fico como diretor.
E foi assim a minha ligação primeira. Aí surge a ditadura, cria a Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira. Sim. Aí o Evandro fala, você não quer dar organização social e política? Você entende política? Não sei o quê. Tudo bem. Sim. Aí, a mesma coisa, eu só tinha um curso científico, tinha que submeter uma prova na delegacia, eu recebi autorização para dar, para lecionar, que eu fiz uma apostila, porque nem livro tinha. Entendi. E eu era, nessa época, de esquerda. Sim. Porque eu estava muito ligado ao PTB, sim, ao Brizola, uhum, enfim. E, na realidade, quando veio o golpe, eu fui arrolado como um dos perigosos. Uma aluna minha me denunciou ao juiz Nossa. que eu fazia propaganda, etc. Nossa. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, né? O senhor seria perseguido pela escola sem partido. O senhor seria perseguido. Imagina, que homem perigoso é o seu Celso Frausto. Aí, quando chego em casa, eu não sabia dessa história. Sim. Quando eu chego em casa, eu olho para a minha estante de livro, não tinha quase livro nenhum mais. Nossa. Só tinha uma meia dúzia de livros lá, gramática, não sei o quê, dicionário. Aí eu perguntei, éramos eu e meu pai, né? Porque minha mãe morreu logo no primeiro mandato, logo no primeiro ano de mandato, do segundo mandato. Entendi. Aí eu falei, só podia ser meu pai, né? Eu falei, o que houve, meu pai? Aí ele me contou, não, você foi denunciado, isso aqui é uma prova, porque tinha os livros... A biblioteca proibida. Proibidos. Até hoje eu não sei onde ele levou aquele negócio, o que ele fez com ele. Essa é uma história, isso dá uma boa crônica, hein, seu Celso? Tem que escrever essa crônica. Aí, na realidade... Foi a minha ligação inicial com a educação. Entendi. Na Assembleia Legislativa, eu fui secretário da Comissão de Educação. Sim. Então, era chamado a redigir parecer, resoluções, entendi, leis, enfim. E até por conta disso o senhor fez aquele trabalho, né, de vulto, né, sobre a LDB, não é isso? Sim, sim. Como eu não tinha título nenhum, eu preparava e passava para os titulados tomarem conta. Subscreverem. Foi assim que começou. Nesse meio tempo, você desculpe estar me alongando. Nada, a história do senhor é maravilhosa, tem que registrar isso. Eu fiz um projeto, sim, e eu era chefe de gabinete do primeiro secretário da Assembleia. Eu fui 2 vezes. E o primeiro secretário é quem administra a Assembleia. Pelo menos era, hoje eu não tenho a mínima ideia. Entendi. Então, toda a parte de apoio, finanças, pessoal, civis gerais, tudo era com... E eu notava um monte de... Porque o funcionário naquela época era nomeado por indicação política, como eu fui. Eu não fiz concurso nenhum. Então, a maioria não entendia de nada, foi nomeado para um cargo elevado, não sabia nada. Sim. Eu propus a esse secretário, eu fiz um projeto de resolução criando o Centro de Treinamento da Assembleia Legislativa. Que legal. Centro-Eleges. Foi aprovado pela Comissão Executiva, pelo plenário, e o secretário, que é quem nomeava, me nomeou diretor do centro, primeiro. Entendo. Para poder... Naquela época, estava ministro do Planejamento, Hélio Beltrão, que era da desburocratização. E ele formou uma equipe no Ministério para ministrar cursos de desburocratização. Entendo. Aí, eu que sempre fui contra a burocracia, falei, vou chamar, fui lá, fiz contato, levei 2 professores para ministrar cursos exatamente disso. Fiquei amigo deles,
eles me apresentaram, o Ministério funcionava no Rio, Sim. só funcionava em Brasília o gabinete do ministro. Entendo. Aí, através deles, eu conheci o Coronel Pamplona, que era o secretário-geral do MEC. Sim. Só tinha militar naquela época. Entendo. Ficamos amigos e um dia ele me fala assim, Celso, infelizmente nós vamos ter que passar para outro grupo, dar as aulas, e nós fomos convocados pelo Coronel Pamplona para ir para Brasília, para instalar o MEC em Brasília. Sim. E aí eu falei, puxa vida, eu sempre quis morar em Brasília. Né? Quando Brasília foi criada, eu tentei ficar à disposição da Câmara Federal, mas não consegui. Entendi. Eles falaram comigo, se você quiser, me dá o teu currículo, eu apresento ele, você vai ter entrevista com o coronel. Se ele apoiar, você vai. Sim. Residência oficial, tudo isso, você não vai ter despesa nenhuma. Aí fizeram isso, ele me chamou para uma entrevista, Sim. gostou de mim e me convidou para ir para Brasília. Aí eu só perguntei a ele, bom, eu ganho tanto na Assembleia, qual vai ser o meu salário? Não, o salário lá vai ser maior, você vai ter carro, você vai ter apartamento de graça, aquele troço todo. Sim. Falei, então, ó. Aí ele fez a requisição na Assembleia e eu fui para Brasília. Entendo. Chegando no Ministério da Educação, eu era o assistente dele direto, que na realidade é quem administrava. O ministro Jarbas Passarinho era o ministro. Entendo. E ele é quem tocava o dia a dia. Sim. Aí um dia ele me chama no gabinete dele e fala, Celso, me apresentou o presidente do Conselho Federal de Educação, doutor Roberto, que tinha sido reitor da Federal da Bahia. Sim. O doutor Roberto está vindo para Brasília, nós estamos transferindo o Conselho Federal de Educação para Brasília e só vieram que a pessoa tinha que optar, não era obrigada a ir. Entendi. Só optaram 6 funcionários e tem 120 funcionários no Rio. E ele me pediu que eu indicasse um secretário-geral para o Conselho para poder ajudá-lo na formação da equipe. Eu indiquei você aceita? Falei, pego de sopetão, eu fiz a mesma pergunta. Eu vou ganhar mais ou menos? Não vai ganhar mais. Vai ter um carro exclusivo para você. O senhor é um suíço pragmático. Tranquilo. E aí eu falei com o doutor Roberto, que eu estava conhecendo naquele momento. Falei, doutor Roberto, nós não nos conhecemos. Vamos fazer o seguinte, se o senhor aceitar, eu fico um mês no CFE. Sim. Se o senhor me aprovar e eu também aprovar o CFE, nós continuamos. Se um dos dois não aprovar, eu volto para aqui, não tem problema. O coronel aceita também. Todos aceitaram. Sim. Ao final de um mês, eu já dominava todo aquele processo. Eu fui a ele, ao presidente. Ele falou, não, você continua aqui, está tudo bem. E eu tive 3 professores, porque eu não entendia nada da educação superior, eu entendia da educação básica. Básica, exatamente. E foi exatamente na época da reforma universitária de 68. Ah, sim, sim. E eu, como secretário-geral, tinha que ficar sentado ao lado do presidente, na reunião colegiada, para assessorá-lo em relação à legislação, claro, a regimento, etc. Então, eu diria que eu fiz uma pós-graduação lato sensu, ouvindo Nilton Sucupira, Valnir Chagas, sim, que foram os mentores da reforma, Padre Vasconcelos. E foi uma época de dirimir dúvidas. Né? Na implantação da reforma, a universidade tal tinha uma dúvida, consultava, o conselho respondia, eu estava lá ouvindo e depois lendo, que os pareceres que eram encaminhados à homologação tinham que ter o meu visto, senão o presidente não assinava. E eu tive 3 secretários que foram do Rio para lá, para cá. Sim. Um especialista na área de legislação, outro especialista na área na época,
não sei se era ensino de primeiro e segundo grau, a educação básica. Sim. E a outra na época de educação superior. Entendo. Na área, que tinha doutorado nos Estados Unidos nessa área, falava inglês, francês, e eu mal falava português. Esses três ficaram muito meus amigos. Eu pensei que todos três tinham mestrado, dois mestrados e outro doutorado. Eu não tinha nem graduação. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse pessoal vai me receber? E foi uma recepção fabulosa. Fiz uma amizade muito boa. Foi aí que eu entrei na educação superior. Quando terminou, Sim. quando houve a fusão da Guanabara, no estado do Rio, Sim. eu tirava minhas férias em janeiro e passava em Niterói. Aí, quando eu cheguei nas férias de janeiro, o Douglas Frauches, que também é cantagalense, Sim. ele foi, por incrível que pareça, ele foi candidato a vereador pelo MDB em Cantagalo, sozinho. Sim. Que ele não tinha coragem de ser. Que coisa. Mas não foi eleito com quase 500 votos. Porque não dava legenda, não sei o quê. Sei. O Douglas, então, que era meu primo e amigo, me falou, Celso, está na hora de você voltar. Vai haver a fusão em agosto. Se você não vier, você vai perder regalias na hora de juntar os dois. Porque lá na Guanabara eles pagam muito melhor do que aqui, aquela história toda. Sei. Aí eu voltando para Brasília, eu conversei com o presidente, o doutor Roberto, falei isso, ele falou, Celso, eu também devo deixar de ser presidente em março. O governador Antônio Carlos Magalhães tem que fazer uma indicação de 5, naquela época era assim, não sei se você se lembra disso, você era jovenzinho, talvez não se lembra. O governador fazia uma lista de 5 nomes para o presidente da República e o presidente da República escolhia um deles para indicar para a Assembleia eleger governador. Ah, sim. Aí ele falou, o Antônio Carlos Magalhães não vai com a minha cara. Ele não quer me incluir nessa lista, embora tenha um grupo que queira lá. Mas basta me incluir em 5º lugar, que o presidente vai virar de cabeça para baixo a lista e vai me nomear. E realmente aconteceu isso. Ele foi nomeado governador. Aí eu saí da Assembleia em julho, da Assembleia não, Do Conselho Federal de Educação. E fui convidado, na época eu tinha vários convites para trabalhar em instituições privadas de ensino superior aí do Rio. Sim. E eu aceitei a da Unigran Rio, que hoje é uma universidade. Sim. O projeto foi eu que fiz, Sim. que era do professor José de Souza Erdi, cantagalense de Euclidelândia, É mesmo? de Santa Rita do Rio Negro. Olha esse pessoal de Cantagalo espalhado pela educação. E também descendente de imigrantes suíços. Erdi. Ficamos amigos. Aí eu fui ser o secretário dele, a segunda pessoa dentro da instituição, que era a Faculdade Grande Rio na época. E eu elaborei o projeto da universidade, foi aprovado, mas chegou um ponto que eu trabalhei 15 anos lá. Sim. Eu falei, professor, eu não aguento mais essa vida do Rio de Janeiro, Niterói, essa loucura desse trânsito. Eu estou me aposentando, me aposentei na realidade em 87, às vezes eu esqueço, boto 88, foi 87, porque eu tinha sido escrevente de polícia em Cantagalo, por incrível que pareça. E o senhor Aí, contou o tempo, né? Contou o tempo. Só não contou o tempo que eu trabalhei na farmácia do Mário Bom, porque comecei a trabalhar aos 14 anos lá, mas naquela época não tinha carteira, deixamos para lá. Exatamente. E aí eu fui trabalhar com ele. E aí realmente eu passei a conhecer a educação superior pelo lado público, Sim. quando eu tive o MEC, e pelo lado privado, onde eu trabalhei 15 anos. Que é uma experiência bastante alentada, né? Quer dizer, conhecer os dois sistemas por dentro, né? Sim. O atual reitor da Unigran Rio, que é o filho dele, o Arodi, me perguntou, Celso, o papai falou isso,
é problema de salário, é não sei o quê. Eu falei, não. Agora não era salário. Agora era o momento do descanso mesmo, né? Eu me aposentei, eu quero sair dessa loucura, eu não quero dirigir mais pessoas, eu vou para Brasília. E eu fiz uma proposta ao seu pai, se ele concordar, eu fico representando a faculdade em Brasília. Porque naquela época o Conselho Federal de Educação é que administrava tudo. Hoje não. Hoje está descentralizado pelo MEC. É verdade. Aí ele concordou, eu vim para Brasília e fiquei representando 3 instituições do Estado do Rio. Montei uma consultoria. Entendi. A universidade, a hoje Universidade de Iguaçu, de Nova Iguaçu, a Unigran Rio, e uma faculdade de Barra do Piraí, que tinha sido criado por um deputado com o qual eu trabalhei, Geraldo de Biasi. Então, com esses 3, eu acabei formando uma grande consultoria, e aí até hoje eu trabalho. Só que hoje só tenho 2 clientes, não viajo mais, é só e-mail, Skype, etc. E fica mais fácil. Mas na verdade o senhor não conseguiu sair, né, da ideia da gerência da educação, né? Eu não consigo, eu sou apaixonado pela educação. Isso é muito legal. E eu escrevo muito sobre isso. Sim. A LDB anotada, depois comentada. Eu não era nem sou advogado, eu falei, meu Deus, os caras que vão ler isso, não tem esse cara para poder estar ditando normas, né? Interpretando lei. E aí a primeira edição foi só eu, por isso que é só anotada, eu não botei comentada. Aí eu fiz amizade com um advogado, Sim. que é esposo de uma amiga minha e que hoje me substitui na consultoria, porque eu saí dessa empresa. Sim. É meu amigo, os 2 são meus amigos, e ele era advogado. Eu falei, Gustavo, vamos fazer o seguinte, você lê o meu livro e vê se você pode participar dessa história. Porque a LDB está começando agora, é muita dúvida. A gente podia editar uma LDB anotada e comentada. Sim. Eu faço os comentários, submeto a você acrescenta, retira, etc. E daí surgiram outros livros nessa área, né? Sim. Aí já um pouco mais crítico, porque eu sempre sou crítico do MEC. Sim. O MEC não existe há séculos. Sim, sim. E a gente está vendo uma derrocada cada vez maior, né? Infelizmente. Agora é exonerar e nomear, é a função. Eu todo dia recebo as publicações oficiais. Ah, sim. Aí quando vai essa minha amiga que manda para mim. Ela entra no Diário Oficial às 6 horas da manhã para os clientes dela e manda uma cópia para mim. Olha que coisa boa. Quando eu vejo lá, seção 2, que a seção 2 é só nomeação, etc. Nomeações exoneradas. Quando eu abro, está lá o MEC, com a Casa Civil. Falei, barbaridade. Quando é que o MEC vai começar a trabalhar? Bom, trabalham nomeando, excluindo, já é um trabalhinho, né? E é uma crítica, no meu ponto de vista, construtiva, porque se eu votasse hoje, desde que eu completei 70 anos, eu não voto mais porque eu não acredito mais em político. Eu teria votado no Bolsonaro para a incrível decepção dos meus amigos. Para surpresa dos amigos esquerdistas. O homem que teve a biblioteca subtraída pelo próprio pai... Vota no Bolsonaro. Ai, meu Deus. Mas ao MEC, que é o que me importa, sim, acho que não vai dar certo. Sim, sim. Primeiro, filósofo que não é filósofo. Segundo, sim, é uma espécie de chacrete, né? Agora nós temos as Olavetes. Pois é. Então, não vai dar certo. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Não é a nossa conversa de hoje. Mas... Seu Celso, eu estou assim, muito impressionada com quer dizer, a sua memória viva e afetiva, né, desses fatos, né, que são fatos que participam da construção de um certo sentido de Brasil democrático, né,
e que ao mesmo tempo dialogam com as realidades locais, né? Quer dizer, como o senhor transita bem entre política nacional, né, ou desmandos da política nacional, mas o senhor tem sempre o pezinho lá na terra, lá em Cantagalo, nas memórias do seu pai, né, das ingerências políticas dele, do grupo dele. E o mais legal disso tudo, eu acho que é por isso que eu me conectei muito com o senhor tem também uma preocupação muito candente com a educação e com os rumos da educação. Quer dizer, uma pessoa que não precisou de títulos para fazer isso, sempre militou na área, eu acho que isso é maravilhoso, né? E muito legal conversar com o senhor e perceber que essas memórias, elas estão aí, elas estão todas marcadas e estão, de alguma forma, né, bordadas nesse tecido, né, nessa história, que é uma história pessoal do senhor, mas é também uma história da nossa pequena, grande Cantagalo. Veja com quantas redes o senhor teve que tecer e precisou tecer e que também chamou outros cantagalenses. Eu acho isso muito legal. Essa é uma das tarefas do nosso arquivo de memória. A gente gosta de ouvir essas histórias de vida exatamente para entender, né, a política fora da política, né, a política a partir da biografia pessoal, né, dos recortes pessoais, que podem ser recortes até imperfeitos, mas para nós isso não importa. São recortes exatamente porque eles de alguma forma são afetivos, e são afetivos porque afetam, né, mobilizam, fazem com que a pessoa se lembre de fatos e pessoas, quer dizer, tragam para nós, né, por exemplo, personagens que para mim, eu nunca tinha ouvido falar no Sr. Liszt, eu achei, não, eu tenho que entrevistar seu Frausto sobre isso, quer dizer, não pode haver uma figura silenciada na história da fundação da Casa de Euclides da Cunha, que nos interessa tanto, né? Enfim, mas eu queria agradecer muito ao senhor pela disponibilidade, pela generosidade de ter se colocado, né, em pleno feriado do dia 1º de maio, salve São José Operário, aí de Brasília, né, que parece ser também uma outra paixão para o senhor, né? A Brasília é minha paixão no sentido de tranquilidade. Eu moro num condomínio rural. Olha, que barato. Meu escritório está cheio de... aparece tucano aqui, que não tem nada a ver com os tucanos. Os bicudos do bem. Tem tudo aqui. Que bom. Então eu trabalho, Melro me lembra Cantagalo. Aí tem Melro ainda? Que coisa boa. Ah, o senhor tem que fotografar isso e mandar pra gente, porque lá em Cantagalo a gente só vê Melro na estátua do jardim, né? Sim. É o único lugar que tem melro hoje. O meu avô tinha um melro, né? E assim, muito engraçado que o melro dele se chamava Chico. E eu me lembro muito que o meu avô mantinha ele, infelizmente, dentro de uma gaiola, preso, né? Embora sob os nossos protestos. Mas teve uma vez que a gente protestou tanto, que o meu avô resolveu abrir a porta da gaiola para deixar o Chico embora. Quem disse que ele foi, seu Celso? O melro não foi. O melro comia banana, o melro gostava de carinho aqui no cocoruto. Enfim, foi um pássaro que preferiu deixar de voar para ficar lá perto da gente. Eu também, quando morava na fazenda, e sempre quando eu tive que morar em apartamento, eu procurei ter uma chácara para poder... Eu não perdi as raízes da fazenda, né? E nunca aprisionei pássaro nenhum. O canário, então, eu adorava aquele canto. Né? E tinha o Walter, que você conhece, seu aí, Walter Costa, né? Sim. Pai da Leni, da Valdevina. Sim. Ele tinha lá os canários dele aprisionados. Né? E quando eu ficava na casa dele, eu ia a Cantagalo, eu ficava geralmente na casa dele ou no hotel. E ele toda manhã lá alimentando aqueles passarinhos, eu ficava com a pena desgraçada. Se eu contar para o senhor que ainda existe um encontro de passarinheiros em Cantagalo, uma vez por mês, na quadra de esportes, aquele monte de homens que levam seus filhos e seus pássaros na gaiola para ficar demonstrando cantos um para o outro. Para mim é uma coisa um pouco surreal, né? Mas essa tradição ainda existe. Que o Ibama não nos ouça. Mas, seu Celso, foi um grande prazer falar com o senhor. Quero saber quando é que o senhor vai a Cantagalo. Já quero lhe fazer um convite. No dia 11 próximo, que é véspera do Dia das Mães, um jovem cantagalense chamado José Augusto Guenin
né, que também é descendente de suíços. Olha os suíços aí aprontando, né? O José Augusto é professor da UF, professor de física da unidade de Volta Redonda, né? Mais um cantagalense, né, dentro dos quadros da UF. E o José é um grande poeta, né? E ele está organizando, ele organizou lá na Academia Volta Redondense de Letras uma revista em homenagem ao Euclides da Cunha. Essa revista vai ser lançada em primeira mão no dia 11 de maio, na casa de Euclides da Cunha, às 19 horas. Se o senhor não puder estar presente, nós vamos fazê-lo estar presente, fazendo uma live, igual que a gente está fazendo aqui hoje. Nós vamos fazer uma transmissão online, e se o senhor quiser participar, fique muito à vontade. Eu colaborei para a revista, escrevendo um texto, que aliás é um texto que eu quero muito que o senhor leia, que é sobre a paideia euclidiana, ou seja, né, como Euclides pensou um projeto de educação para o Brasil. Acho que o senhor vai gostar. E vários outros cantagalenses, pessoas que, enfim, militam na área da cultura e da educação, também escreveram. Isso vai ser no dia 11. E nós, né, quer dizer, nós enquanto grupo de movimento, né, euclidiano, nós também vamos estar presentes na Flip, né, desse ano, que é em homenagem ao Euclides, né? Quem sabe a gente não consegue se encontrar, então, se não der pra gente se encontrar em Cantagalo, vamos nos encontrar na Flip. Já fica o convite para o senhor. Eu gostaria muito, Anabelle, mas eu hoje tenho algumas dificuldades de mobilização. Entendo. Eu tenho uma artrite reumatoide na junção da bacia com o fêmur. Entendo. Que cada vez mais está me... Eu ando, mas sinto dor. Né? Entendo. Eu já estou usando bengala para umas caminhadas maiores. Né? E eu programei ir a Cantagalo. Sim. Já compramos até a passagem. Sim. Que aí, comprando a passagem com antecedência, minha esposa faz aniversário dia 11 de junho. Ah, sim. E ela tem um filho, meu enteado, que mora em São Pedro da Aldeia, onde ele administra a Coca-Cola, é o gerente geral da região dos Lagos e da região serrana, que inclui Cantagalo. Ah, sim. Então, nós vamos passar o 11 de junho com o filho, com ele, com o enteado. E na parte da tarde nós vamos para Cantagalo. Eu só não sei aonde eu vou ficar. O Júlio quer que eu fique na casa dele, o Pedro Silva Luterbach quer que eu fique na casa dele. Que bom. Eu geralmente ficava no Hotel Cantagalo, mas eu não posso falar, mas realmente é muito mal administrado. Então, eu até pensei para aquela pousada que tem aí, porque eu não conheço, né? Entendi. Mas eu não sei onde vou ficar, mas 11, 12 e 13 eu estarei em Cantagalo. Aí eu quero muito dar um abraço no senhor pessoalmente. Vou me agendar para estar em Cantagalo nesse final de semana. Tudo bem. Quando eu for fazer a viagem, eu falo para você, para confirmar. Ai, que bom. Então eu vou lhe entregar em mão o livro da minha tia-avó, a famosa Maria José Loivos, Dona Maricotinha. Tá bom, tá ótimo. Vamos comemorar. Que bom. É possível até que eu fique no hotel Cantagalo Turismo Hotel. Que bom. Porque é central ali, para andar eu vou ter que ir com dificuldade. Então mas eu comunico a você e te agradeço imensamente essa oportunidade de poder conversar com você que e bom. colocar algumas questões que talvez possam ser úteis. Com certeza. Com certeza. Olha, eu agradeço ao senhor de coração, essa generosidade, essa sua fala, que é uma fala, né, de articulação, é articuladora e é agregadora, né? Vejamos, o senhor hoje já não é mais de esquerda. Eu estou aqui muito pesarosa por isso, mas olha como a gente conversou, né? Como o diálogo é importante, né? Para todas as tribos. E eu gostei demais de conversar com o senhor, tá? Eu vou, como eu lhe prometi, essa entrevista depois dela vai ser decupada, nós vamos transcrevê-la, né? Para o formato, né, de entrevista registrada mesmo, né, por escrito. E aí eu vou lhe mandar uma cópia também para o senhor guardar, tá bom? Por enquanto o senhor fica com a cópia em vídeo. Ótimo, eu agradeço a você. Transmita ao Luiz Fernando o meu abraço pelo trabalho que ele fez junto com você. Tudo bem. E estou sempre às suas ordens. Um grande abraço
paz, saúde e amor. Obrigada, seu Celso. Um grande abraço para os seus queridos também aí de Brasília. Tá bom? Tá bom. Um Tchau, bom até a dia. próxima. Tudo de bom. Até a próxima.